Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, por isso que nós não estamos atrás das coisas, por isso que nós servimos a esse Deus, por isso que nós louvamos a Ele, porque nós acreditamos que Ele criou todas as coisas. Amado, muito boa noite. Eu creio que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo já se faz presente nesse local, nessa igreja, a cada dia. É possível ver isso. É possível ver isso desde quando eu fui recebido, quando estava ali na Avenida Beira-Mar, pelo rosto, Beira-Rio. Desde quando eu fui recebido ali, foi possível ver isso. Porque Beira-Mar é a avenida lá de Vitória, então a gente confunde um pouquinho. Mas é possível ver no rosto de cada irmão a recepção. É possível ver no rosto das irmãs que estão aqui na frente dirigindo. É possível quando a gente olha para essa igreja ver que é uma igreja missionária. É uma igreja que tem estado a cada dia envolvida em missões, envolvida nas ordenanças do Senhor, que é de ir e fazer discípulos também. Como foi falado, meu nome é Humberto. Uma vez radical, sempre radical. Fiz o radical há 2 anos atrás, quando estive ali na cidade de Salvador, aonde fui para fazer um curso e o Senhor acabou me dando também uma família. O Senhor acabou também me dando uma esposa que hoje está lá na cidade de Guaçuí Ocelina. Minha esposa está fora de casa já tem 1 semana. Está ali, foi em Alegre, Celina, Guaçuí, São José do Calçado, está naquela região ali também fazendo missões. Também proclamando e falando daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e o que os batistas brasileiros têm feito. Não somente nós, mas o que as igrejas têm feito. Porque nós somos apenas uma extensão da igreja. O missionário não faz nada sozinho. O missionário não é melhor do que de você que está na sua igreja. Eu fico com dificuldade com alguns amigos missionários, quando às vezes a gente conversando, e eles colocam certas situações onde coloca que os irmãos da igreja às vezes não fazem nada. Eu sei o que é estar na igreja. Eu sei que essa igreja tem tido desafios. Eu sei como que é difícil o grupo de louvor juntar os irmãos para estar ensaiando no final de semana, o teatro, o ministério infantil, a evangelização. Um domingo depois do almoço não é fácil você sair da sua casa para ir evangelizar. Então eu sei que os irmãos aqui que estão nessa igreja também estão envolvidos, também são missionários. Lá nas cartas nós vemos que nós somos como membros de um corpo. Cada um tem uma função. O missionário lá no seu campo tem a sua função. O membro de uma igreja aqui também tem a sua função. Não, isso não faz de um ser melhor do que o outro. Apenas uns cooperam, de alguma forma para o ministério do outro. Amados, nós temos pouco tempo. Não porque o tempo é curto, mas o nosso tempo é pouco, porque nós temos muito o que fazer, temos que avançar muito, são muitas as atividades que vamos estar fazendo, e hoje eu estou aqui nessa noite para falar um pouco sobre isso. Digamos que eu vim aqui hoje prestar um relatório, falar do que tem sido feito e falar daquilo que necessitamos fazer, e para a gente começar a fazer isso de uma forma bem simples, objetiva e direta, nós vamos ler as Escrituras Sagradas. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá no livro de Neemias. Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler aqui o versículo 17 e o versículo 18. Neemias está ali depois do livro de Crônicas. Neemias 17, capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Nós vamos mergulhar um pouquinho na palavra, só um pouquinho, tá? Eu costumo dizer que as Escrituras Sagradas, elas servem de base para a nossa vida. Quando eu tinha 16 anos, pastor, minha avó falou o seguinte comigo: isso daqui é o seu manual de instrução. Se você seguir o que está escrito nessas Escrituras, os seus dias de vida útil serão longos. Se você tem um aparelho dentro da tua casa, se você não segue à risca o que fala no manual de instrução, aquele aparelho pode estragar mais rápido.
eu não ouvi o que a minha avó falou. Eu não me atentei porque ela tinha falado naquele momento. Mas hoje eu sei que se eu sigo esse livro, se eu entendo que ele é a palavra de Deus e que ele fala comigo, que ele me mostra como que eu tenho que me direcionar no meu dia a dia, os meus dias serão longos nessa terra. E nós vamos fazer isso nessa noite. Neemias, capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Diz assim: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Pai, acabamos de ler a Tua palavra. Continue falando conosco, que ao sairmos daqui, desse templo, nós possamos buscar aplicá-la nas nossas vidas e venhamos fazer a diferença no local em que vivemos. Que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada irmão meu que está aqui, porque é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro de Neemias. Se você não teve, eu deixo essa tarefa para você, para que você venha se organizar e venha estar lendo esse livro, que eu tenho certeza que você estará tirando muitos princípios daqui. Você tirará muitos valores desse livro, que é um livro rico. É um livro que tem muitos ensinamentos para nós. Porém, nessa noite eu não posso entrar muito. Porém, nessa noite nós vamos falar algumas coisas que aconteceu para chegar nesse versículo 17 e versículo 18, para que é o tema da nossa campanha. Mas seria de grande proveito que você, num tempo oportuno, fizesse um estudo, fizesse uma leitura desse livro, para poder se aprofundar mais. Neemias, quando ele fala aqui nesse versículo, ele estava falando para os oficiais. Ele falava para alguns homens que estavam em Jerusalém. Neemias era cativo. Naquela época, quando existiam algumas guerras, algumas nações tinham costumes de matar os seus rivais. Outras nações não. Outras nações faziam o quê? Elas faziam escravos. E Neemias era um desses escravos. Ele foi cativo. Ele nasceu no cativeiro. E no comecinho desse capítulo você vai ver que ele tem um diálogo com alguém, com um irmão, que vem contar para ele como estava a situação de Jerusalém. E aquele homem deixa Jeremias a par de tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. Tudo o que estava acontecendo na nação do seu povo, dos seus familiares. E se você se atentar na leitura do capítulo 1, você vai ver como que aquilo machucou Jeremias, ao ficar sabendo do que estava acontecendo lá no seu povo, ao ficar sabendo do que estava acontecendo lá na sua cidade. Você vai ver que ele se entristeceu, você vai ver que Jeremias chorou, você vai ver que ele se comoveu com o que estava acontecendo. O nome de Neemias, se você for aprofundar um pouquinho, você vai ver que tem alguns significados. E um dos significados interessantes é o conforto. Talvez por que conforto? Talvez pelo estado que ele estava. Ele tinha uma responsabilidade no palácio. Ele era um copeiro. Ele tinha acesso a certas partes ali daquele palácio que talvez nenhum outro homem tinha. Talvez nenhum outro oficial tinha. Mas ele tinha acesso a isso. E Neemias não teve que levar para ninguém o conhecimento, o que estava acontecendo. Se você ler atentamente no capítulo 1 e no capítulo 2, você vai ver que ele fez algumas coisas apenas. Ele se entristeceu e depois ele se preparou através do jejum. E vai falar que ele orou, levou ao Senhor. Ele deixou o Senhor ciente da situação. Ele fez com que o Senhor soubesse de como que ele estava triste do que aconteceu aquilo. E aí um ímpio, o rei, percebeu o estado de Neemias, percebeu que ele estava entristecido e o perguntou, por que você está assim, o que está acontecendo?
E aí sim ele viu a oportunidade, e ele abriu o coração e falou. E ele fez um pedido, que era de voltar e ajudar o seu povo. Lembra-se que ele era um escravo, ele era um servo, ele era cativo. E aquele homem, aquele rei, ele permitiu que Neemias fosse. Aquele homem não conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas ele permitiu que Neemias fosse naquele momento. Oração, jejum, através da preparação. Essas são ferramentas que um cristão não pode deixar de ter na sua vida. Essas são ferramentas diárias que um cristão tem que ter na sua vida. E aí, quando ele deixa ciente aquela situação, ele acompanhado dos todos os oficiais, ele deixa ele ciente do que estava acontecendo. E ele chegou e falou para eles como que estavam. Os muros estavam caídos, a situação era uma situação difícil. Falei para vocês que hoje, nessa noite, eu vim aqui deixar vocês a par de qual é a nossa atual situação. Nos grandes centros, qual que é a nossa situação do nosso Brasil, qual que é a situação que os batistas brasileiros têm enfrentado. Creio eu que também essa igreja tem enfrentado. Muitas coisas que eu vou falar, você talvez já saiba. Talvez você já tenha ouvido falar. Talvez nos jornais você tenha estado ciente disso. Se você já sabe, eu espero que nessa noite nós possamos pelo menos sair daqui com um sentimento de tristeza com o que está acontecendo. E que através desse sentimento de tristeza, isso nos leve a fazer algo para mudar esse cenário. Nos últimos 2 anos, o Brasil registrou cerca de 27 mil casos de crianças abandonadas. São 27 mil casos de crianças abandonadas. São 27 mundos. São 27 crianças que vão virar adolescentes. E só quem foi abandonado sabe o trauma que isso é. De como que isso vai acarretar ao longo da sua vida. E só quem não teve amor, como vai dar amor? Quem não tem família, como vai ter o conceito de família? Nós ouvemos isso por aí, mas às vezes isso pode, nos nossos dias, tem sido tão normal que a gente não consegue enxergar um pouquinho além daquela criança que está ali necessitada, daquela criança que está ali pedindo num sinal, daquela criança que o pai ou a mãe não querem e deixam no orfanato, deixam no hospital ou abandonam por aí. Não conseguimos, às vezes, imaginar os traumas que aquela criança vai acarretar ao longo da sua vida. Há um tempo atrás, no Rio de Janeiro, foi muito se falado daquele assalto que teve num ônibus, daquele rapaz que acabou ali matando e acabou ali sendo morto depois. E depois foi se fazer uma pesquisa e foi ver o contexto daquele rapaz. Rapaz também que tinha participado, tinha sido vítima daquela chacina que tinha tido há um tempo atrás. Rapaz que, ao longo parte da sua vida, ficava entre Febem e na rua. Rapaz que talvez poderia ter entrado em um desses 27 mil casos de pessoas. O Brasil é o país, nós temos o maior número de homicídios do mundo. Nós matamos mais do que na guerra. Nós matamos mais do que lá no Oriente Médio. A gente fica assustado, às vezes, quando nós vemos nos jornais aqueles homens-bombas que juntam e saem explodindo e morre aquele monte de gente. Mas, às vezes, passa despercebido quando a gente fica sabendo que morreu alguém na rua de baixo ou na rua de cima. Mas essa pessoa que tem morrido na rua de baixo ou no bairro ao lado tem sido constantemente. E as pessoas têm perdido as suas vidas. E às vezes nós vemos no jornal e aquilo não nos comove. Aquilo nós olhamos e não imaginamos, não olhamos atrás. Não vemos que podemos fazer algo para mudar aquele cenário. O Rio Grande do Sul é o estado com maior número de suicídios. O Brasil é o 8º do mundo. As pessoas no Sul estão se matando. As pessoas no Sul, tempo após tempo, estão tirando as suas vidas. O Rio Grande do Sul é o estado com maior dificuldade de se entrar com o Evangelho. É o estado que
os missionários, não somente batistas, têm tido muita dificuldade, até mesmo de alugar uma casa para eles morarem. Não é um cômodo para abrir uma igreja, um salão, não. Uma casa para eles morarem. Enfrentam dificuldade até mesmo para isso. Quando vai lá na imobiliária, que fala que é missionário, que está ali no campo para fazer isso, as portas se fecham. Por isso que aquele povo tem morrido, porque eles não conhecem a Jesus Cristo. Há uns tempos atrás, se eu não me engano, 2 semanas ou 4 semanas atrás, nós vimos ali no Rio de Janeiro e ficamos muito chocados com aquilo que aconteceu. Um pai de família que tirou a vida de todos os seus integrantes da família, esposa e filhos, e depois se suicidou. Aquele homem não precisava de ter uma certa quantia para resolver as suas situações. Ele precisava de conhecer Jesus Cristo. Ele precisava ter uma experiência com Cristo. Precisamos fazer algo. Não vai ser o governo da direita e nem o da esquerda que vão resolver os nossos problemas. Não vai ser a área social que vai resolver os nossos problemas. Não vai ser a ONU que vai vir para o nosso país e com medidas estratégicas irá resolver os nossos problemas. O Brasil tem cerca de 4 milhões de usuários de crack. Um usuário de crack, ele destrói uma família. Um usuário de crack, ele pode destruir toda a sua família, desestrutura toda a sua família. Então, quando você vê 4 milhões de usuários, você coloca 4 milhões de famílias. Eu coloquei as fontes embaixo para vocês, para mostrar que não é algum sensacionalismo que estamos fazendo. Neemias, quando ficou sabendo da situação que estava acontecendo em Jerusalém, ele se entristeceu. Se você for tentar em ler aqueles primeiros versículos, você vai ver que ele ficou dias entristecido com aquilo tudo que estava acontecendo. Nós não podemos olhar o nosso cenário à nossa volta e achar que o nosso maior problema está na crise econômica. Não podemos achar que o nosso maior problema está na situação do nosso governo. Não são os políticos. O nosso maior problema é que a nossa nação precisa de Jesus. E quem vai fazer isso? É a igreja dele. É o missionário, é o membro, é o ministério de louvor, não é apenas o pastor. Precisamos agir, precisamos mostrar, precisamos dia após dia estar cientes e fazer algo para mudarmos esse cenário. Algumas cidades têm média de 300 ocorrências policiais por dia. Cidades que eu coloquei aqui da nossa grande Vitória. 300, ninguém chama a polícia à toa, pessoal. A pessoa, quando vai chamar a polícia, é porque ela está vivendo uma situação que ela não consegue resolver. Roubo, furto, violência doméstica, tráfico de drogas. A cidade da Serra, aqui perto, é a cidade que mais tem casos de violência contra a mulher. E quando você para imaginar uma mulher que é violentada ou que sofre algum abuso, na maioria das vezes são mães que sofrem isso dentro das suas casas. Eu convivi com rapazes, eu convivi com homens que eram extremamente violentos. Pessoas que, por um simples motivo, por uma simples situação, poderiam fazer algo de muita tragédia. E por estar convivendo com essas pessoas, por você conversar com eles em alguns momentos, você vinha descobrir que a maioria dessas pessoas tinham sofrido violência dentro de casa. Mas às vezes não elas tinham apanhado, mas viram a mãe apanhar, mas viam a irmã apanhar, mas viviam a violência doméstica. Viviam isso dentro da sua casa. Às vezes, aparentemente, se resolve tudo. Chama a polícia, ou separa, vai para um lugar, ou vai para o outro. Mas na criança, no adolescente, aquilo fica marcado.
Cerca de 2 semanas atrás, eu fiquei muito chateado com a situação que eu vi no meu bairro. E eu confesso que à noite, quando eu fui dormir, eu tive um sentimento de culpa, de omissão, de não ter feito nada. Do lado da minha residência tem uma escolinha, onde tem as crianças do bairro. Crianças que às vezes não têm condição de irem para uma instituição melhor e estão ali naquela escolinha. E as músicas que passavam naquela escolinha. As músicas que estavam passando, música com duplo sentido. Músicas que induziam a sexualidade. Falado para crianças. E às vezes nós vemos, não conseguimos ter a noção por que o menininho tem ficado violento, ou a menina, ou tem tido um comportamento agressivo nas nossas escolas. O que precisamos fazer? Eu me senti culpado, me senti omisso. Não foi de não ter ido lá e brigado, ou ter falado alguma coisa, não, mas pelo menos ter ido lá e mostrado o risco que aquilo é, o perigo que é aquilo, de como que aquela criança absorve toda aquela situação. 474 partos. Esse foi o número de registro no estado do Espírito Santo, em adolescentes entre idades de 10 e 14 anos, no ano de 2014. 474 partos, entre crianças. Meninas que deveriam estar dentro das suas casas, aprendendo com as suas mães, cuidar de um lar. Meninas que deveriam estar brincando. Meninas que deveriam estar ali aplicando nas escolas, estudando. Estão indo para baile funks. Estão se envolvendo com traficantes. Nosso cenário não é nada bom, amados. O cenário que nós vivemos na nossa situação, da nossa nação, não é nada bonito. É crítico. É crítico. É para repensarmos no que estamos fazendo e no que devemos fazer. Pessoas estão morrendo, dia após dia, e sem conhecer Jesus Cristo. Vocês têm feito um trabalho excelente no fato de ir nesse hospital, estar ali com pessoas que estão em fase final, pessoas que estão ali adoentadas, às vezes desacreditadas dos médicos, mas vocês têm levado a esperança para essas pessoas. Vocês têm levado para essas pessoas algo que médico nenhum vai dar, nem que ela consiga ser curada e saia daquele hospital e venha ter uma vida normal. Vocês estão levando para elas algo melhor nessa vida, porque as Escrituras nos ensinam que a nossa esperança não está nesse mundo terreno. Nós seríamos miseráveis demais se o que nós esperássemos, se o que nós sonhássemos fosse apenas para esse mundo. Nós acreditamos em algo maior. Nós sabemos que essas situações que estão aí fora, elas podem mudar. Talvez nós não vamos conseguir fazer isso agora, a curto prazo. Mas se nós esticarmos as nossas mangas, começarmos a trabalhar, nós podemos fazer algo lá no futuro. Estava conversando com o Luan quando estávamos vindo para cá, e ele me falando da situação da água na cidade. Uma situação que ficamos impotentes. Fazer o quê? Agora não podemos fazer nada. Mas o que pode ser feito vai ser lá na frente, para aqueles que estão por vir ainda, cuidarmos melhor do nosso planeta. Eu estava um tempo atrás participando de um congresso, onde tinha um cientista dos Estados Unidos, e ele falou algo que na hora a gente ficou muito mexido. Ele falou que o ser humano tem ficado a cada tempo mais burro. Essa foi a expressão que ele usou. A cada tempo que passa, o ser humano tem ficado mais burro. O ser humano tem ficado mais ignorante. Nós paramos, olhamos a tecnologia e vemos diferente. Não, mas olha só, olha hoje a acessibilidade, olha hoje a informação, olha hoje como que as coisas são mais fáceis, olha como a medicina, mas nós estamos destruindo o nosso planeta. Mas nós estamos destruindo o nosso próprio corpo.
mas nós estamos destruindo a nossa família. Isso tudo é consequência do pecado. E nós sabemos que a única forma de vencermos o pecado é através do sangue de Jesus Cristo. Por isso, do papel da igreja. A igreja ela tem um papel fundamental na sua nação. Neemias, como um cristão, ele teve um papel fundamental na reconstrução de Jerusalém. Um homem, levantado por Deus, pôde fazer muitas coisas. Neemias, quando foi até Jerusalém, ele sabia que ele sozinho não iria fazer nada. A primeira coisa que ele fez quando ele chegou na cidade foi ver a situação. Se você se atentar na leitura, vou sempre falar isso, atentar na leitura, você vai ver que ele rodeou os muros, ele rodeou a cidade e diagnosticou os problemas. A Cristolândia tem buscado fazer isso. A Cristolândia ali no centro de Vitória, nós temos tentado ir até aquelas pessoas que estão necessitando, aquelas pessoas que estão carentes, para evitar que essas pessoas lá na frente possam perder a sua vida sem Cristo. Poderia aqui agora ficar falando das muitas frentes missionárias que as juntas de missões nacionais têm. Porém, nessa noite nós vamos nos atentar pelo que a Cristolândia tem feito, porque é uma situação humilhante. Nós vemos o que tem acontecido e não fazermos algo. Nesse último ano, nós atendemos cerca de mais 700 pessoas na nossa missão. 700 pessoas foram acolhidas, foram aceitas. 700 pessoas ouviram falar de Jesus Cristo. 700 pessoas saíram das ruas. Outros rapazes vieram de casas em situações complicadas, mas foram aceitos, foram acolhidos, foram amados, foram ensinados. Quando falamos que foram amados, não foram passados a mão na cabeça. Nós falamos que nós não somos um centro de recuperação, mas somos um centro de formação cristão. Nós formamos líderes, formamos homens de caráter, homens que vão voltar para a sua sociedade, voltar para a sua família e possam fazer diferente. Isso não é um papel fácil. Nem sempre nós conseguimos, pastor. Nem sempre nós conseguimos, mas nem por isso nós vamos desistir. Nem por isso nós vamos deixar de continuar fazendo. Porque a situação a qual estavam era uma situação humilhante, era uma situação difícil. Mas também nós temos que falar das coisas boas. Neemias, quando conversou com aqueles oficiais, depois que ele falou de toda aquela situação complicada, ele falou assim: olha só, mas agora eu vou falar para vocês de como que Deus tem sido bondoso comigo. Só o fato de eu estar aqui já é da bondade de Deus, que lá atrás Ele quebrantou o coração de um ímpio, Ele quebrantou o coração do rei, Ele facilitou a minha vinda para cá. Se você se atentar na leitura, você vai ver que o rei preparou todo o cenário para Neemias. Funcionários, ele colocou mesmo até o exército para ajudar Neemias, para fazer que ele chegasse em Jerusalém, fez cartas para que ele pudesse passar dentro de todas as cidades. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Sabe por que eu digo que vale a pena a frente missionária? Sabe por que eu digo que vale a pena a Cristolândia? Hoje vocês estão vendo aqui um exemplo, um apenas. Tem outros por aí. Mas hoje vocês estão vendo um aqui. Amados, eu vivi 16 anos na dependência química. Eu sei o que é estar como aqueles rapazes que você viu ali no começo. Eu sei o que é estar na mazela. Eu sei o que é estar atrás de um cárcere. Eu sei o que é ser discriminado. Eu sei o que é ser uma pessoa sem Jesus. Que esse é o pior dos males. O pior dos males não é você estar enfermo, não é você estar preso, não é qualquer outra coisa. O pior dos males é você estar sem Jesus Cristo. E eu vivi alguns anos da minha vida assim. Eu poderia aqui nesses momentos aqui agora ficar falando para você diversos fatos, diversas situações. Mas é mais fácil você às vezes ligar lá o jornal e ver aquilo que acontece com as pessoas que estão no mundo
das drogas. Mais fácil. Não gosto de dar muito ibope para aquilo que eu fiz. Não gosto de muito valorizar. Gosto de falar do que Deus tem feito na minha vida, de como que Ele tem me restaurado dia após dia, e como tem feito isso em vários locais, com várias pessoas, e como tem feito nessa igreja, de pessoas que têm conhecido a Cristo, se convertido, e virado membros dessa igreja, e se tendo um papel relevante aqui dentro. Não é muito diferente. O maior milagre é aquele que Jesus fez na sua vida. Não é o que Ele faz em um dependente químico, de um assassino, de um alcoólatra, é aquele que Ele faz na tua vida. Nesses meus anos de drogadição, nesses meus anos de estar sem Jesus, uma das maiores fatalidades, uma das maiores dificuldades da minha vida foi a questão familiar. Eu era uma pessoa extremamente que não me preocupava com as pessoas. Eu não culpo o que me aconteceu, eu não culpo o fato da minha família ser uma família que teve dificuldades, eu não culpo o fato de não ter um pai presente, porque o meu pai foi um viciado também, passou o maior tempo da sua vida no cárcere. Eu não culpo o fato do que o meu pai, ele transmitiu o vírus de HIV para minha mãe. Ele foi o único homem da vida da minha mãe e ela perdeu a sua vida devido a esse vírus do HIV. Na época não se tinha tanto recurso. Eu não culpo essas situações, porque a informação está aí. Nós sabemos que a culpa é do pecado e que nós nos sujeitamos a ele muitas das vezes. Mas a maior questão minha que me fez mal, que me fez me sentir mal durante algumas situações, foi a questão do sentimento, de não conseguir demonstrar sentimento para alguém, nem mesmo para minha própria mãe. O fato de saber que dentro de algum tempo ela iria partir, ela iria morrer, isso me afastou dela. O fato de que eu saber que logo, logo ela iria morrer, ao invés de eu querer ficar junto dela, eu quis me afastar cada vez mais. Só que ela sentiu muito com isso. E dias antes da sua morte, a pergunta que ela me fez foi a seguinte: por que que você não me ama? Por que que você não fica junto comigo? Por que que você faz que a polícia entre aqui dentro de casa? Por que você fala que vai na esquina, fala que vai jogar bola, fica uma semana fora de casa? Não é fácil. A minha história não é mais triste do que muitas. A minha história não é mais triste do que a sua. Eu quero apenas levar você a conhecer de como que uma frente missionária pode transformar a vida de alguém. De como que uma frente missionária pode fazer de uma pessoa que não tinha nenhum sentimento pela... Quando eu coloco a minha mãe, nós sabemos que a mãe é a pessoa mais importante nas nossas vidas. Imagina as outras pessoas à minha volta. Não tinha nenhum amor, não tinha nenhum respeito, e assim foi ao longo da minha vida, até eu ter um encontro verdadeiro com Cristo. Amados, ninguém me levou para Cristolândia. Ninguém pegou no meu braço, vamos ali, vamos fazer isso, ninguém fez. Eu não falo isso por mérito. Mas quando Deus quer que algo aconteça, Ele faz da forma como Ele quer acontecer. Quando Ele quer que algo aconteça, aquilo acontece. E numa manhã, com a cabeça cheia de droga, eu me levantei de um banco que estava sentado lá no centro de Vitória e caminhei até a Cristolândia. Se não tivesse pessoas para me receber naquela manhã, eu não estaria lá, pastor. Se não tivesse missionários naquela manhã, se aquela instituição não existisse, se lá atrás, há 7 anos atrás, quando o pastor Fernando Brandão, acredito que você já conhece a história, se perdeu lá no centro de São Paulo, e Deus falou no coração dele, para ele ter misericórdia, não dele, mas daquelas pessoas que estavam em volta. Se os batistas brasileiros não tivessem aceitado esse desafio, Deus poderia sim usar de outras formas para me ajudar. Mas será que eu estaria aqui nessa noite com vocês? Será que vocês teriam aqui dentro de vocês um rapaz também que foi ajudado, que foi tratado? Ou outros que podem vir por aí, porque nós sabemos que a região aqui é carente e é necessitada. É isso que Deus faz. E a maior transformação não é você ver que hoje Humberto, que há 4 anos atrás, não era o microfone que ele tinha na sua mão. Há 4 anos atrás não eram pessoas lindas, bonitas, arrumadas, cristãs, que Humberto falava.
A maior obra que Ele fez na minha vida não foi essa, não foi me colocar num seminário, não foi me dar uma família, não foi me dar respeito, responsabilidade. A maior obra que Ele fez na minha vida foi eu ter amor pelas pessoas, aquilo que eu não tinha por ninguém, a ponto de abrir mão da minha vida pessoal, conquistar meus sonhos, meus planos, para me entregar, me engajar nessa obra missionária. E eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Existem outros missionários por aí que também fazem a mesma coisa. Existem outros missionários aí também que nós costumamos falar, você não deixou tudo para trás. Isso não existe. Porque o nosso tudo é Jesus. O nosso tudo é estar no centro da vontade de Deus. Nós largamos algumas coisas, abrimos mão de alguma coisa para ir atrás do tudo. Para ir atrás daquilo que é mais importante, que é estar no centro da vontade de Deus. E como isso é bom. Eu sei que você sente isso, quando às vezes tem algum empecilho que te faz para ir para o culto, e mesmo assim você abre mão e vem para esse culto. Quando você tem algum empecilho para você não ir para o evangelismo, e mesmo assim você vai. Isso te faz bem, isso te deixa à vontade, isso te deixa no centro da vontade de Deus. Precisamos avançar. Precisamos avançar. Neemias virou para aqueles homens oficiais e falou, olha, esta é a situação, isso é o que Deus tem feito, e agora? O que vocês me falam? Mostrei para vocês o cenário. Falei que Jerusalém está destruída. Falei que isso é humilhante para cada um de nós. Falei do poder de Deus. Falei do fato de eu estar aqui com vocês. Que isso é uma intervenção divina. Vocês conseguem imaginar o fato do rei conceder a ele a oportunidade e até facilitar a ida dele para sair do seu reinado? Gente, naquela época, nação era contra nação. Povo era contra povo. Edificar um muro, uma cidade que não tinha muro naquela época, era uma cidade vulnerável. A primeira coisa que uma cidade deveria ter era o muro, para que quando os inimigos viessem, o muro servisse ali de proteção. Aquele rei não pensou em nada disso, que futuramente Jerusalém podia se sobressair e vencer eles, atacar. Aquele rei não pensou em nada disso naquele momento. Se você continuar lendo depois de Neemias, você vai ver muita história sobre isso. Mas aquele rei não pensou em nada disso. Por quê? Pelo agir de Deus. Eu não quero que nós paramos diante das dificuldades. Eu não vou aqui chegar nessa noite e falar que todas as pessoas que nós alcançamos para Cristo, elas são libertas. Todas as pessoas que nós falamos do Evangelho, todas vão aceitar. Infelizmente não é assim. Mas aquele que aceita vale a pena. O que aceita vale a pena. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós cremos nisso. Isso daí é algo que está dentro de cada um de nós. Precisamos avançar. Sozinho não vamos conseguir. A Cristolândia por si mesmo sozinho não consegue. Hoje nós somos carentes. Carentes de voluntários. Carentes de radicais. Carentes de pessoas que estejam ali sustentando, ajudando. Nesse mês de setembro, você pode observar que você vai ver um álbum de 17 milhões. E para nós isso é um dinheirão. Para nós isso daí é tremendo. Porém, se você desce lá embaixo, que eu vi lá embaixo, você vai ver 2 cartazes. Naqueles cartazes ali deve ter mais ou menos umas 400 pessoas, 400 fotos. Atrás daquelas 400 fotos, você coloca ali 400 famílias. Aí você coloca médico, você coloca alimentação, você coloca moradia, e aí esses 17 milhões já não é grandes coisa. O que a Junta de Missões Nacionais arrecada no mês de setembro, cobre apenas 40% dos gastos anuais. O que é arrecadado na campanha, esses 17 milhões, eles vão corresponder apenas com 41% dos nossos gastos atuais. De onde vêm os outros? Do plano de adoção missionário. Não é do seu dinheiro, é da sua oferta. Dinheiro compra coisas, oferta ajuda a restaurar vidas. É da sua oferta. E nesse mês de setembro, os missionários, as juntas de missões nacionais saem para essa igreja para postar um relatório, mostrar o que tem sido feito
mostrar novos desafios. Vocês vão ter aqui, como vocês vão ter no final do mês, o pastor Fernando, o pastor Rafael, vão estar falando dos desafios deles, lá em Minas, implantação de igreja, lá no sertão. Tem também um casal de dentista que está conosco, que tem feito uma obra tremenda no Amazonas, diante dos ribeirinhos, pessoas que não têm acesso nenhum a um tratamento dentário. Um jovem com síndrome de Down, que sofria cerca de quase 2 anos com a dor de dente. A família já não sabia mais o que fazer. A mãe já tinha ouvido falar de Jesus, dos missionários que iam lá e voltavam. Acreditava em Jesus Cristo. E aquela mãe contou depois que começou a clamar, porque não sabia mais o que fazer. Quando conseguiram levar ele numa cidade que tinha os recursos, os dentistas não quiseram atendê-lo, porque ele não deixava. Aquele jovem forte se rebatia, não deixava que ninguém cuidasse dele, mas mesmo assim sentindo aquela dor. E os missionários, quando chegaram lá, atenderam aquele jovem e solucionaram o problema dentário daquele jovem. Mas sabe o que é mais importante? Não foi o problema de dente daquele jovem, foi a fé daquela família e das pessoas em volta. Porque viu aquela mãe clamando, porque viu aquela mãe de oração, porque viu aquela mãe dia após dia, acreditando que o seu filho poderia ser curado. Se você tem um filho, se você tem alguém na tua família que passa por uma dificuldade, você sabe muito bem o que é isso. É necessário fazermos algo, é necessário avançarmos. É necessário darmos continuidade. Eu vou pedir para o pessoal da música tocar um louvorzinho para a gente encerrar. Enquanto isso, eu vou pedir para a irmã Solange e a irmã, elas vão estar aqui na frente com o nosso plano de adoção missionário. Como funciona esse plano de adoção missionário? Os outros 40% que eu falei para você do nosso sustento, vem desse plano de adoção missionário. Como que você faz? Com R$30 você contribui mensalmente. Através de R$30 você ajuda mensalmente. Ou por boleto bancário, ou por débito em conta, ou dessas duas formas. Você, nessa noite, que entendeu que pode continuar fazendo... Eu sei que essa igreja é uma igreja missionária, eu sei que essa igreja é uma igreja que investe, é uma igreja que ajuda. Nós temos lá no nosso sistema, que é aberto para todos, as igrejas que são parceiras, e o nome dessa igreja está lá. Eu sei disso, só que os desafios são maiores. Precisamos continuar fazendo algo. Você que nessa noite entendeu que pode fazer algo, que pode, através de R$30, não é o seu dinheiro, lembra disso. Não é o seu dinheiro, é a oferta que você está colocando diante do Senhor. Vou pedir para você pegar com essas irmãs, enquanto as meninas ali fazem um louvor abençoado para a gente. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, sou a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Prepara-me, a ti eu vou clamar.
congregação para se colocar de pé? Vamos colocar de pé? Tenho certeza que você que veio nessa noite, que você pôde ouvir e ver com seus olhos aquilo que o Senhor tem de fazer nas nossas vidas. Os desafios são grandes. Você vai voltar para a tua casa nessa noite. Ao decorrer dessa semana você vai ter N situações de você proclamar, de você levar Jesus àquelas pessoas que estão morrendo. O seu maior desafio é esse. Leve Jesus. Leve Jesus àquelas pessoas sedentas, àquelas pessoas carentes. E uma grande obra Ele há de fazer na vida de cada uma delas.